Fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo nós vamos falar da cortina de ferro, como que ela funciona e como que parametriza, tá? A parte de funcionamento da tela do operador eu vou mostrar em PowerPoint e a parte dos administradores eu vou mostrar na tela do integral mesmo, tá? Até pra gente ganhar tempo aqui para o vídeo não ficar muito extenso, né? De qualquer jeito vai facilitar bastante aí a vida de quem estiver usando. Bom, que é a tal da cortina de ferro, né? A cortina de ferro nada mais é do que alguns controles, né, na tela do operador para evitar que se faça horário indevido de trabalho ou até para diminuir a ociosidade em tempo de hora extra, por exemplo, obrigar o usuário, o funcionário, o colaborador fazer as horas necessárias no sistema. Então, se ele tem que trabalhar 8 horas por dia, o sistema vai tentar direcionar isso às 8 horas, vai obrigar, se ele tem que fazer 1 hora do almoço, vai obrigar a 1 hora do almoço. Se ele tem que fazer as pausas NR17, vai obrigar a fazer as 2 pausas da NR17 e cumprir o horário total, né, o tempo total da pausa, beleza? É mais ou menos nesse sentido, tá? Então, o cortina de ferro nada mais é do que o controle do ponto e do tempo de trabalho numa forma aderente às leis, né, das leis trabalhistas, a NR17, e até para controlar também a questão de banco de horas, tá? Para não exceder demais ou até para não chegar num momento a gente tomar um susto lá e ver que a gente tem mais banco de horas do que capacidade de pagamento para os funcionários, né? E aí gera um déficit orçamentário na empresa. Bom, comecei aqui já mostrando essa primeira tela aqui. Então, quando você estiver logado no Integral, trabalhando, né, que todo mundo que já trabalha com Integral já está acostumado com isso daqui. Se você não conhece o Integral ainda, então é melhor ver o vídeo inicial do Integral, né, depois ver o vídeo sobre como funcionam as entradas e saídas do Integral, tem a questão de marcação de ponto, tudo, para depois continuar esse vídeo aqui, beleza? Senão vai ficar meio fora de contexto aqui algumas coisas. Bom, mas partindo do pressuposto que você já conhece o Integral, já sabe o que é marcar ponto, login, logout, então, para quem marca ponto e está ativado na cortina de ferro, às vezes vai aparecer esse cronômetro aqui na tela, que eu estou mostrando no PowerPoint. Então, o que é o tal do cronômetro aqui que faz parte do projeto Cortina de Ferro? Vamos supor que você está logado, você logou 9 horas da manhã no sistema, né? E está na hora de você fazer a pausa NR17, a sua primeira pausa, tá? Você ou vai lembrar sozinho de ir lá e marcar a sua pausa NR17, ou o sistema vai começar a te cobrar num cronômetro aqui em cima. Vai falar assim, ó, pô, daqui, ele começa 5 minutos antes, tá? Ele vai falar assim, daqui 5 minutos tá na hora de você, hora de você fazer a sua pausa NR17. E aí é um cronômetro decrescente, ele vai até chegar no zero, né? Bom, mas e até tem esse detalhe aqui que quando estiver faltando 2 minutos ele abre um pop-up e até te fala o que você tem que fazer. Assim, ó, agora está na hora, né? Só falta 2 minutos para dar o horário, já pode ir lá fazer. Abre esse pop-up e até mostra qual é o caminho. A hora que zerar o cronômetro, é importante, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui. Você estava aqui no Integral com a sua tela aberta, você poderia estar aqui trabalhando, tabulando uma venda, uma chamada, fazendo qualquer atividade aqui dentro. Quando zerar o cronômetro, vai surgir esse descanso de tela aqui, que é como se fosse um bloqueio mesmo na tela. Vai falar assim, ó, tá na hora de você fazer o primeiro descanso, ou seja, tá na hora de fazer, nesse caso, a pausa NR17, tá? E aí você não consegue mais trabalhar dentro do sistema. Porém, e só um detalhe, isso aqui que eu estou falando do primeiro descanso, a mesma coisa se aplica ao segundo descanso, né? O horário do lanche, né, do almoço, e o horário de saída de ir embora para casa, né, de parar o trabalho.
Então, o sistema vai falar assim, cara, tá na hora de ir para casa, ou parar de trabalhar se estiver no home office, e é hora de desligar aqui, não tem conversa, entendeu? Mas vamos supor que por algum motivo, né, você precisa ficar aí mais 10, 20 minutos trabalhando, por exemplo. Tá, tô terminando uma ligação, sei lá, eu prometi uma ligação para um cliente agora, e, sei lá, tem algum motivo muito especial que você tenha que continuar trabalhando mais alguns minutos. O que vai acontecer? Você tem um botãozinho aqui, pedir para adiar, né? Esse botão, né, ele vai listar essas opções aqui. E o que vai acontecer? Lá na tela do administrador da ferramenta, vai aparecer que você solicitou o adiamento. E aí o seu supervisor, o seu coordenador, o seu gerente, ele tem, com essa tela de autorização, ele vai autorizar você a ficar mais X minutos na plataforma, tá? Essas opções de minutos aqui são parametrizáveis pelo gestor, tá? Então aqui é um exemplo, mas isso aqui é customizável. Bom, considerando que você não pediu, né, o adiamento, ou o seu supervisor não autorizou o adiamento, tanto faz. Na hora que esse cronômetro zerar de novo, eu vou até voltar aqui e vou mostrar uma coisa importante. Então, quando entra esse descanso de tela aqui, ele volta a contar mais 5 minutos, que é o tempo que você tem para ou ir lá e simplesmente marcar o ponto, ou ir pedir o adiamento, tá? E quando você pede o adiamento pelo sistema, não vale a pena só pedir pelo sistema. Eu acho que você tem que ir lá e avisar o cara. Falar, cara, me deixa ficar mais um pouco aí. Porque muitas vezes o cara, o seu supervisor, seu coordenador, gerente, ele não vai estar sabendo que você pediu, né? Por mais que ele esteja logado no Integral, ele não está lá full time olhando a tela de aprovação, né? Então, você pedindo aqui, avisa o seu supervisor e ele vai autorizar, esse descanso de tela vai sumir e você vai voltar a trabalhar normal. Quando que isso aqui quando não houver autorização e você ficar nessa tela até zerar o cronômetro aqui de novo, já é o seu segundo 5 minutos que está ocorrendo, né? Quando zerar o tempo, vai gerar a saída automaticamente, tá? Então vamos lembrar, os primeiros 5 minutos, né, que está aqui no cronômetro, você continua trabalhando, ele só está te avisando que está chegando a hora. Na hora que esses primeiros 5 minutos zera, ele coloca o descanso aqui e te dá mais 5 minutos para você sair ou pedir adiamento, né? E se você não fizer nada, na hora que zerar esse cronômetro, ele vai deslogar você automaticamente, tá? Vai marcar o seu ponto, tudo sozinho. Beleza? Bom, e aí aqui também tem uns detalhezinhos da cortina. Então, por exemplo, se você faz um logout, né? Por exemplo, você vai fazer um primeiro descanso lá da NR17 e o seu primeiro descanso é de 10 minutos, por exemplo, na hora que você sai, ativa um cronômetro aqui nessa tela, falando assim, ó, você tem mais, por exemplo, 9 minutos e 41 segundos de descanso. Ou seja, não adianta você tentar logar novamente enquanto não zerar esse cronômetro aqui, ou seja, enquanto não der o tempo da sua duração de descanso, né, que o sistema não vai deixar logar. Se você digitar login sim, ele vai dar essa mensagem aqui, ó, horário do retorno de descanso 19h32, ou seja, você tem que fazer o tempo do descanso, é lei, né? É obrigatório por lei cumprir o seu horário, tá? Então não podemos logar antes de concluir o horário. A mesma coisa para o almoço, né? E para o segundo descanso, beleza? Mais uma coisa que tem na cortina de ferro é que no momento que você vai logar, então vamos supor que você entra 9 horas da manhã, né? E se der 9h15 da manhã e você vai logar, você está 15 minutos atrasados, né? E esse atraso também tem que ser justificado. Então, ele não vai deixar você logar. Então, você vai ter que pedir para o seu supervisor ir lá na cortina de ferro, no desbloqueador, e liberar a sua entrada atrasada. Tá? Mesma coisa na entrada antecipada. Se você entra 9 horas e quer entrar 8h30, né, você precisa pedir autorização para o supervisor lá, voltando, coordenador, gerente, o seu líder,
para que você possa antecipar 30 minutos a entrada, por exemplo. Beleza? Bom, aquele descanso de tela que eu coloquei lá tem uma imagem diferente para almoço, lanche e horário de saída, mas no fim é a mesma coisa aqui, tá? Agora eu vou lá para a tela um pouquinho do administrador e vou mostrar como que um administrador controla a cortina de ferro. Existem alguns parâmetros que são colocados pelo um gestor master, que a gente fala, normalmente é o diretor que faz isso. E também tem alguns parâmetros operacionais, que são os supervisores, coordenadores, gerentes, que também têm um acesso aí de controle. Né? Então vamos entrar lá na tela da cortina de ferro e vamos primeiro na tela de desbloqueio. Essa tela de desbloqueio é uma tela que supervisor, coordenador, gerente vai ter acesso e que tem essa carinha aqui, né? Então eu peguei um cliente como exemplo aqui, né? A Honda. Então aqui eu listei todos os funcionários dessa operação e aqui tem um cadeadinho para fazer solicitação de liberação. Então como que funciona esse cadeadinho aqui, né? Então vamos supor que a Denise, por exemplo, está entrando meia hora mais cedo, tá? Então ela precisa entrar 30 minutos mais cedo e eu vou autorizar. Então eu vou entrar aqui, vou falar, ó, eu vou desbloquear a entrada adiantada, esse cara aqui, 30 minutos. E aplico. Não vou aplicar aqui, mas aplicou, acabou, tá liberado 30 minutos adiantado, tá? E quando eu faço qualquer desbloqueio, ele vai mostrando assim, ó. Então, por exemplo, aqui foi autorizado outro tipo de desbloqueio. Quando clicaram aqui, eles colocaram para estender por 20 minutos o evento saída do lanche. Então, o que aconteceu? Esse cara estava trabalhando, deu o horário do lanche dele, apareceu aquele bloqueio lá da cortina de ferro, né, que é essa tela aqui, né? Chegou aqui, apareceu aqui, ó, tá na hora do seu lanche, né? Ao invés de primeiro descanso estaria escrito lanche aqui, e ele falou, putz, preciso ficar mais um pouco. Mais um pouquinho. Bom, se ele precisa ficar mais um pouquinho, o que ele fez? Ele foi lá no supervisor dele e falou, cara, me dá mais 20 minutos aí, tá? E aí o supervisor dele clicou aqui e falou, opa, vou deixar o cara estender um pouquinho o horário, em 20 minutos a saída para o lanche. Ou seja, pode sair para o lanche só daqui 20 minutos, não precisa sair agora não. Então eu deixei ele trabalhar mais 20 minutos antes de sair para o lanche. Isso por solicitação, né? A mesma coisa para diversos outros tipos de desbloqueios estão aqui nessa tela, né? Então, entrada adiantada, como eu comentei, entrada atrasada, não fazer a pausa lanche automaticamente. Então, por exemplo, estou trabalhando e vou deixar o meu operador escolher a hora do lanche que ele quiser, né? Não recomendamos, né? Só se for uma exceção mesmo, mas tem a opção aqui. Não fazer a primeira pausa NRE17 automaticamente. Mesma coisa do anterior, só que a pausa NR17, primeira e segunda, é a mesma coisa aqui. Esses dois últimos aqui são uns carinhas mais delicados, né? E normalmente ele vem travado aqui para o perfil. Então, o meu perfil, por exemplo, não tem permissão de não fazer a saída automaticamente. Ou seja, chegou na hora de ir para casa, ao invés de dar o horário, eu avisar o cara que ele tem que sair, fazer o bloqueio lá da cortina de ferro e deslogar automaticamente, eu deixo ele trabalhar normalmente, até a hora que ele quiser, né? Isso aqui não é recomendado também, e hoje só o diretor, por exemplo, consegue fazer esse tipo de liberação, tá? E o destravamento total é a mesma coisa, você fala assim, ó, faz o que você quiser, trabalha sem cortina de ferro hoje, tá? Então ele está limitado a só alguns perfis. E, se eu não me engano, é só diretor. Bom, esses aqui são todos os tipos possíveis de desbloqueios, que são esses caras aqui de baixo, ou de estender horário, que é esse cara aqui de cima, tá? Então, nessa tela aqui, tem desbloqueios aqui de um lado e estender o horário desse lado de cá, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui chegou atrasado e alguém desbloqueou ele.
Ah, mas quem desbloqueou ele, né? Aí eu clico aqui, nessa lupinha aqui, e vejo que ele foi desbloqueado pela Patrícia, tá bom? Então, é um log aqui importante para você saber quem que está fazendo alguma alteração, tá? Ah, e se eu quiser ver ontem, anteontem, né? Então eu posso vir aqui e trocar. Quero ver a Patrícia ontem, ó. Não teve tempo, não precisou fazer nenhum desbloqueio, tá vendo? E aí a gente pode ir mudando isso daqui. Quando você vai fazer liberação da cortina de ferro, tem alguns detalhes aqui, né, que podem ocorrer, e aí eu vou explicar melhor olhando para essa outra tela aqui, mas que nada mais é do que excesso de liberações, ou seja, eu tenho um limitador de liberações. Então, por exemplo, eu não quero que o meu operador tenha que ser liberado todo dia. Se ele está sendo liberado todo dia, né, ou é porque a gente tem um critério de exceção que deveria ser regra, ou seja, por exemplo, meu operador todo dia está precisando trabalhar 1 hora a mais, né, então todo dia eu preciso estender 1 hora. Tem alguma coisa estranha aí, né? Ou é porque eu tenho um déficit de mão de obra na operação, ou é uma exceção que vai ocorrer por um período, mas aí tem que ter uma liberação um pouquinho maior. Mas onde eu quero chegar? Se eu tenho um cenário, por exemplo, que todo dia o meu funcionário chega atrasado, ou todo dia ele pede para adiantar a entrada, ou todo dia não sei o que lá, tem muita liberação para ele, e está liberando tudo, então para que está servida a cortina de ferro, né? Então a cortina de ferro não tá restringindo os problemas de horário. Então tem um limitador. Então, por exemplo, tá? Se o seu supervisor de um operador, ele vai ter um limite de liberações por operador. Então, por exemplo, eu, Fábio, supervisor da operação XPTO, posso liberar meu funcionário 5 vezes num período de 35 dias, por exemplo. Então, passou de 5 vezes, agora é meu coordenador que tem que liberar, né? Ah, passou de 10 vezes, agora nem o coordenador pode mais, agora só o gerente que pode. E assim vai subindo, tá? Porque nada mais é do que um controlador para verificar se está havendo ou um abuso do funcionário, de chegar atrasado todo dia, por exemplo, ou um abuso do próprio supervisor ou da operação, falando para o cara fazer hora extra todo dia. Então, serve aí como um controlador aí ou até um apontador de problemas aí de acesso ou de excesso, né, de ocorrências, beleza? Bom, aqui na tela de configuração, né, tem esse controlador de limitações aqui, que é esse cara aqui. Só falar um pouquinho dessa tela aqui. Essa tela aqui é a tela que o diretor, ou gestor master lá da operação, tem acesso. Então, esse cara que tem esse acesso aqui, ele controla uma série de dados aqui estratégicos para limitar algumas coisas nessas telas aqui, tá? De liberação e desbloqueio. E até algumas coisinhas a mais que eu já vou explicar aqui. Então, essa tela aqui de configuração, o que ela tem aqui? Tem algumas opções. Eu posso fazer aqui primeira coisa é proibir hora extra num período, né? Então, por exemplo, eu estou sem verba para pagar hora extra, então eu quero limitar a hora extra por um período do dia, sei lá, de hoje até o dia 30, sei lá, por exemplo, tá? E clico aqui em gravar. Se eu fizer isso, né? A hora que alguém entrar nessa tela para fazer alguns desbloqueios, todos os desbloqueios que geram hora extras vão estar bloqueados, ou seja, não vai estar ativo essa bolinha aqui, tá bom? Então, se eu bloquear a hora extra, eu posso estender o horário? Não, porque estender o horário gera hora extra, né? Eu posso liberar entrada adiantada? Também não, porque gera hora extra, entendeu? Posso desbloquear entrada atrasada? Nesse caso, sim, porque se a pessoa chegou atrasada, ela não vai pagar, a gente não vai ter que pagar hora extra para ela, beleza? Que mais? Tem esse carinha aqui também, que, por exemplo, tá? Vamos supor que eu liberei hora extra para um funcionário, sei lá, hoje você pode sair 1 hora mais tarde, porque eu tô sabendo aí que vai ter muita ligação e a gente vai precisar ficar aí 1 hora mais tarde.
O que acontece? Você está liberando uma pessoa fazer hora extra achando que vai ter muita ligação. Mas se por um acaso não houver ligação nesse período de hora extra, o sistema vai cancelar a hora extra automaticamente. Então tem esse limitador aqui. Então como que está aqui? Ó, tempo máximo de hora extra sem ligação. Então falei para você, fica até mais tarde 1 hora, mas ficou 10 minutos sem receber ou fazer ligação, vai deslogar automaticamente. Quando eu falo ligação, aqui também pode ser chat, pode ser WhatsApp, qualquer evento de conversação por voz ou por texto, beleza? Isso aqui só se aplica a operador, tá? Para supervisor, gerente, coordenador, não, porque tem perfis diferentes de trabalho. Aqui, esse aqui não está em uso mais, vou pular essa parte. O escalonamento é aquilo que eu falei, né? O supervisor, né? Vai fazer 15 liberações, né? Mas depois que ele fizer as 15 do operador dele lá num período de 35 dias, veja que também é parametrizado, né? E depois que ele fizer as 15 liberações, vou escalonar que a próxima liberação é o coordenador que faz. Tá? Então, após 15 liberações do coordenador, aí passa pro gerente, né? E aí, se passou do gerente, vai para diretor e superintendente. E esses caras trabalham sem nenhum tipo de limitação. Tá? Então, eles podem liberar quantas vezes eles quiserem. Faixa de horário, esse aqui são as faixas de liberação aqui de desbloqueio. Então, quando você fala assim, eu quero desbloquear a entrada, tá vendo que tem uma lista de opções de minutos aqui? Essa lista é gerada baseado nesse parâmetro aqui de faixa de horário, tá? Lembrando que essa faixa sempre vai ser limitada a 120 minutos, beleza? Nunca é possível liberar mais que 120 minutos. E aí tem um ponto de atenção também, que quando você faz uma liberação aqui, então, por exemplo, se eu estender o horário do operador, eu falo assim, você pode ficar, sei lá, 120 minutos mais tarde, ou seja, no final do expediente, mais 2 horas, né? Depois eu entro aqui e tento adiantar a sua entrada, ele vai falar que não pode, porque já deu 2 horas no máximo aqui, tá? Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, 60 minutos para ficar até mais tarde, eu também consigo deixar 60 minutos até entrada mais cedo. Porque aqui está dando 2 horas ainda, né? 60, 30, 20. O que eu não posso é adicionar esses dois eventos onde a soma dos minutos aqui dá mais do que 120. Porque aí vai dar mais do que 2 horas extras, o que não é permitido por lei. Tá bom? Então isso aqui a própria ferramenta vai bloquear também. O que mais que tem aqui? Aqui é um limitador por perfil. Lembra que eu falei aqui que, por exemplo, quando eu entro aqui no cadeadinho, que eu não tenho essa permissão aqui, ó, essa mãozinha acontece porque o meu perfil, que eu estou aqui como um coordenador, ele não tem liberação para esses dois aqui, ó. Mas se meu diretor, né, o cara que administra essa tela de configuração, achar que eu deva fazer esse papel, ele pode vir aqui e liberar, tá bom? Não recomendamos, voltamos porque liberar demais isso daqui pode gerar algum desconforto depois na hora de fazer o pagamento das horas extras, mas fica a critério da operação, né? Se você acha que, por exemplo, o seu diretor não tem tempo para ficar fazendo isso e quer que um gerente faça, ele delega para o gerente e flega aqui, tá? Mas, no geral, nunca precisa, tá? Nunca precisou, pelo menos até agora, aí, com alguns 6 meses de cortina de ferro implantado. Bom, em resumo, é isso. Aí, o que tem a mais aqui é essa tela de logs aqui, né? O que é a tela de logs? Né? A tela de logs é mostrar como que foi o ponto do funcionário no dia, né? No dia que você selecionar aqui. Então, por exemplo, esse funcionário aqui, que está contratado para trabalhar das 10 às 18h12, né? Como que está o dia dele hoje? Ele entrou 10 horas, né? Direitinho. Fez o primeiro descanso da meio-dia, meio-dia 10 minutos bonitinho. E fez o lanche 14h32, ó, bem no horário do lanche dele.
né? Veja o quanto que a cortina de ferro direcionou ele, né? Sem cortina de ferro, isso aqui estaria uma bagunça. Ele teria entrado outro horário, teria almoçado a hora que ele quisesse e não teria nenhum controle, tá? E não teria feito, às vezes, nem o primeiro descanso no tempo necessário aqui dos 10 minutos, por exemplo. E aqui dá pra ver o dia a dia, tá vendo? Aí, o que está acontecendo aqui? Olha que legal. No dia de ontem, esse cara aqui entrou 10 horas, como tinha que entrar, fez o primeiro descanso de 10 minutos bonitinho. Só que quando deu 14h30, ou seja, lembra que o horário dele de almoço é 14h30, né, o lanche? Ele foi deslogado automaticamente. Ou seja, ele não foi proativo, foi lá e marcou o horário de lanche. Né? Ele ficou lá, continuou trabalhando, apareceu a cortina de ferro, bloqueou a tela dele, zerou o time dos 5 minutos e ele foi deslogado automaticamente. Né? E aí iniciou o lanche dele aqui. Iniciou o lanche, fez o tempo de lanche dele, que é de 1 hora. Veja aqui que até que ele é obrigado a fazer 1 hora, antes disso ele não consegue logar. Depois fez o segundo descanso de 10 minutos e saiu. Tudo bonitinho, redondinho, tá? Controlado. Então aqui entra, aqui é um exemplo da cortina de ferro agindo, tá? A gente loga isso daqui quando acontece. Em resumo é isso. Cortina de ferro, em resumão é isso daí. Espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, entre em contato com nossos canais de atendimento lá. Grande abraço, até mais.